Olá, concurseiros, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre a prova de investigador e escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nesse último domingo foi realizada a prova de investigador de polícia e escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E eu vim aqui para a gente comentar um pouquinho sobre essa prova. Não vou fazer uma correção, o objetivo não é esse, tá? Para isso tem vários professores aí que provavelmente vão fazer uma correção bem específica sobre cada disciplina. Meu objetivo não é fazer correção de prova com vocês, é comentar mesmo sobre o que eu achei sobre a prova, fazer um comparativo com a prova passada. E vou comentar também sobre as possíveis notas de cortes e o que fazer a partir da sua nota. Eu ainda não tive acesso à prova de escrivão, até se alguém puder me enviar essa prova, eu fico bem agradecida, puder me mandar por e-mail para eu poder fazer. Mas eu já tive acesso à prova de investigador, resolvi algumas questões, não tive tempo de fazer todas, mas já deu para ter um panorama de como ela foi. Vamos lá, o que eu achei da prova? A parte de português. A maior parte das questões, elas vieram no padrão VUNESP mesmo, né? Então, muita interpretação de texto, algumas coisas básicas, como diferença entre mas e mais, os tipos de porquê, muita figura de linguagem, sinônimos, grafia, concordância verbal, concordância nominal, tudo bem padrão VUNESP mesmo. No entanto, ela fez uma pegadinha, né? Que foi o pedido de análise sintática. Fazia muito tempo que eu não via a VUNESP pedir análise sintática em provas. Se eu não me engano, tiveram 2 ou 3 questões de análise sintática. Não eram muito fáceis de serem feitas, se você tinha que ter alguma noção de análise sintática para poder resolver essas questões. No restante, caiu bastante colocação pronominal, como eu havia dito, acentuação e grafia correta das palavras. Isso bem no padrão VUNESP mesmo. Bastante gente me falou que achou a prova cansativa, pesada. Gente, prova de língua portuguesa da VUNESP é esse padrão mesmo, tá? É cansativo, é pesado, são muitos textos, então vão se acostumando, vão se habituando a fazer a leitura desses textos, porque é assim mesmo. Parte de direito, o que eu achei? Direito constitucional, direitos humanos, direito penal e direito processual penal. Achei sem novidade, tá? Não achei que estava difícil, estava bem simples, ela não criou muitos empecilhos. Se eu não me engano, eu vi umas 2 ali de Código Penal que eu achei um pouquinho mais chatinhas de serem feitas, mas no mais, assim, sem novidade. Para quem estudou a matéria, conseguiu passar pela matéria, dava para responder tranquilamente. Parte de legislação especial. Ela pediu algumas leis diferentes, que em geral não pedia. Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor. Eu não teria arriscado nunca nessa legislação. Se eu tivesse que... Eu chutei algumas legislações que eu achava que cairiam, algumas de fato caíram, que foi a lei de prisão temporária, que sempre cai todo ano, Estatuto da Criança e do Adolescente e lei de acesso à informação. Mas o Código de Defesa do Consumidor, com certeza, foi a principal surpresa. Não era uma pergunta difícil, porém, se você não tivesse lido, não teria como você saber responder. Direito administrativo, achei que estava padrão também. Criminologia. Sinceramente, achei fácil criminologia. Não tinha nenhuma pergunta muito fora dos temas, inclusive se você pegar as provas passadas, estão bem semelhantes, até porque criminologia não é um conteúdo muito extenso, não tem muito o que se perguntar de criminologia, né? Então eu até achei relativamente fácil criminologia, não achei difícil. E aí? Raciocínio lógico, o terror da galera. Bom, raciocínio lógico, gente, não vou dizer que estava fácil, porque raciocínio lógico nunca é fácil. Assim, por mais simples que a questão seja, ela demanda um tempo que você fique ali, né, estudando, avaliando aquela questão e tal. Então, ela demanda um certo tempo, ela te consome muito tempo de prova. Em relação à prova passada, estava bem mais fácil, porque a prova passada de investigador raciocínio lógico foi, assim, uma coisa absurda. Então, estava mais fácil em relação à prova passada. Continua difícil? Sim, continua difícil. Se você não tem muita habilidade nessa matéria, realmente é uma matéria que corta muita gente. E atualidades, por fim, bem difícil. Eu tentei responder algumas questões, sinceramente, errei quase todas. Difícil, a VUNESP está cada vez mais nessa pegada aí de atualidades. Então, assim, na verdade, ela fala de atualidades, mas mais, assim, como conhecimentos gerais.
não são de assuntos necessariamente tão atuais, que estão aí na mídia, não. Na verdade, ela quer que você tenha uma noção geral de mundo, né? Então, do que ocorre no mundo, de tudo que está acontecendo à sua volta. Falando um pouquinho sobre as notas de corte agora. Então, com base no concurso de 2013, considerando que seriam os mesmos números de candidatos chamados desse concurso, eu fiz uma estimativa de nota de corte. Os números de inscritos foram mais ou menos os mesmos, no entanto, na prova passada, no concurso passado, tiveram muito mais vagas, né, disponíveis para a segunda fase. Então, baseado nas notas do concurso passado, se eles tivessem chamado essa mesma quantidade de candidatos que serão desse concurso, que serão 1.200 candidatos, mais os aprovados aí empatados na última nota. Então, baseando-se nessa estimativa, a nota de corte para investigador de polícia ficaria em 78 e para escrivão ficariam em 73. O que eu acho que vai acontecer? Essa nota tende a diminuir. Por que eu acho isso? Porque no concurso passado não teve o critério de eliminação de 50% por disciplina e por módulo, né? No caso do de escrivão. Então não tinha, então você só tinha que acertar a quantidade de questões na prova toda. Com essa questão de eliminar os candidatos que fizeram menos de 50% em cada disciplina, no caso de investigador, em cada módulo, em caso de escrivão, muitos candidatos às vezes acabam até indo bem, mas se não for bem em uma determinada matéria, ou por uma questão em uma determinada matéria, você acaba sendo eliminado. E aí a nota tende a baixar. Então, fazendo uma projeção até otimista, aí o que eu acredito? Eu acredito que essas notas de corte serão as notas máximas. Então, no máximo, o investigador terá um corte de 78 e no máximo, o escrivão terá um corte de 73. Isso é o que eu acredito, gente, baseado no concurso passado e nas projeções aí que eu tenho feito, mais ou menos os concursos que eu tenho participado. Baixando essa nota, eu acho que deve chegar no mínimo até de repente, para investigador, uma nota de 74 e para escrivão em 71. Então, se eu tivesse que chutar uma nota, fazer uma aposta, eu chutaria isso, tá? O mínimo é de 71 para escrivão e 74 para investigador. Independente da nota de corte, se eu tô chutando alto, se eu tô chutando baixo, se eu vou acertar ou não. O que eu acho? Saiu o gabarito, você viu a sua nota. Primeira coisa de tudo, verificar se você atingiu os critérios estabelecidos. Então, você verificou sua nota. É acima de 50%, acima de 50 questões? Ótimo. Critério 1 estabelecido. Investigador, olhar cada disciplina, ver se você atingiu 50% por disciplina. Escrivão, cada módulo, ver se atingiu 50% em cada módulo. Caso você não tenha atingido o critério de corte, vamos lá, o que você tem que fazer? Pode chorar, pode ficar triste, pode, gente, pode, é normal, tá? Eu costumo chamar isso de ressaca pós-prova. Então é comum a gente ter diversos sentimentos assim que se misturam. Às vezes você se acha super incapaz, né? Você fica pensando, nossa, eu dediquei tanto tempo da minha vida ali numa coisa e de repente não foi nada daquilo que eu pensava. Ou ao contrário, até você fica pensando, se martirizando, nossa, tá vendo aquele domingo que eu fiquei à toa no sofá, eu devia estar lá estudando, se eu estivesse estudando eu tinha passado. Gente, esse momento é comum ocorrer isso, tá? E deixa acontecer, tá? Faz parte aí do ciclo. Uma reprovação é um luto. Então, aproveita esse luto, tá? Curte ele, deixa ele acontecer, porque aí, depois disso, a hora que esse luto acabar, ele também não pode durar muito tempo, fica aí uns 2, 3 dias aí, pensando e tal, tudo que você poderia ter feito de diferente ou não. E a partir daí, o que é importante você fazer? Primeiro de tudo, pegue a sua prova, corrija ela questão por questão. Então, vá em todas as questões, não apenas as que você errou, mas também as que você acertou, para saber se você acertou por um chute ali, né, na sorte, ou se realmente você tinha certeza daquilo que você estava fazendo. Pegue todas as questões, refaça essa prova, que é a partir daí que você vai detectar quais são os seus erros. É importante em cada questão você detectar por que você errou. Porque faltou estudo? Porque você não soube interpretar? Porque você assinalou errado, você entendeu de uma forma e era de outra? São diversos fatores que podem levar você a errar uma questão. É importante você detectar quais foram os seus erros e por que você errou aquela questão para no próximo concurso você melhorar, ok? Vamos lá.
E aí agora o pessoal que ficou ali acima da média, né, do corte, então atingiu os requisitos aí para o corte, mas não sabe se a nota vai ser suficiente ou não para a próxima fase. Vamos lá. A gente pode dividir em alguns grupos aí. Primeiro grupo, notas abaixo de 70. Esse grupo é o grupo mais tenso, que eu penso assim, que é realmente aquele que não sabe se foi, se não foi e tal, tá mais para não foi do que para foi, né? Mas é importante assim, se você tá lá próximo ainda das notas que você acha que é possível, não perca a esperança de tudo. Continua estudando, gente. Perdido não vai ser. Eu sempre falo que nenhum estudo é perdido, entendeu? É impossível você falar para uma pessoa que ela passou tanto tempo da vida dela estudando e foi perdido. Não é perdido. Alguma coisa você vai agregar. Pode não ter sido suficiente para você vencer aquele seu obstáculo, né? Aquele seu objetivo. Mas alguma coisa ele vai agregar na sua vida. Então não é perdido, tá? Então continue estudando. Né? Quem atingiu acima de 80, gente, pode abrir o champanhe, pode abrir a sua cerveja e comemorar, assistir domingão o jogo da Copa aí, e aí já começa o processo de preparação para a segunda fase, porque com toda certeza tá na segunda fase. Pessoal que tá entre 70 e 80, aí o sofrimento vai ser maior do que final de Copa do Mundo. Que com certeza o corte de ambas as carreiras devem estar aí entre essas duas dezenas aí, né? Então já estudem também, tá? Continuem intensificando os estudos, não desistam. Se você ficou aí com uma dúvida e tal, se é possível ou não, continue estudando, tá? Pra depois você não se arrepender, porque a segunda fase é puxado, é difícil. Eu vou fazer um vídeo específico sobre a segunda fase. Mas o que eu quero dizer é isso. Se você não foi bem, e se você não atingiu nem os 50% e tal, não fique chateado, tá, gente? Ou melhor, fique, mas fique por um dia, tá? É normal essa chateação mesmo. Qualquer dia eu ainda vou contar aqui a história do dia que eu fui reprovada numa prova de digitação e que meu mundo caiu mesmo, gente. Mas depois eu reconstruí ele. E aí eu fui aprovada numa outra prova de digitação, de um concurso que era muito mais importante pra mim do que o primeiro. E eu levei muito isso como ensinamento, sabe? Na época eu achei o fim da vida, achei que, nossa, como que eu podia ter dado um vacilo daquele tão grande, me achei burra. E acontece, gente, no mundo dos concursos é assim mesmo. Às vezes a gente faz coisas que até Deus duvida. É normal, tá bom? Mas não se sinta inferiorizado por isso, não se sinta mal. Tanto pra quem foi mal, quanto pra quem foi bem, gente. Pense nisso. Isso foi só uma batalha. Se você perdeu só uma batalha. Se você ganhou só uma batalha. Então, a guerra continua. Por isso é que a gente não pode parar. E o lema de todo concurseiro é esse, não desistir jamais. Tá bom, galera? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Vamos debatendo aí, pra ver se a gente chega aí num consenso. Bola pra frente, gente. É isso aí. Não esquecem, hein? Deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. Até mais. Tchau, tchau.